Agora, pessoal, nossa atividade número 2 de língua portuguesa, nós vamos aprender sobre os contos maravilhosos. E aí eu dou uma pequena explicação do que é, o conto maravilhoso. Vamos lá. As narrativas se passam sempre no passado, então as histórias estão sempre no passado, embora o tempo e o local em que os fatos aconteceram não sejam determinados. Então sempre a gente sabe que é uma coisa que já passou, aquela história, aquele conto. É uma história que já passou, mas a gente não sabe quando e nem onde. Por exemplo, que sempre está escrito aí nos contos, numa bela tarde de verão, ou em uma floresta, ou então em um reino distante, Não dá para especificar certo quando foi e nem onde. Os personagens são pessoas, animais ou objetos falantes que se encontram em situações de pobreza e dificuldades e que geralmente buscam a riqueza para resolver esses problemas. É comum que o conto apresente um antagonista, que é um personagem que se opõe ao protagonista, causando-lhes dificuldades. É comum que o antagonista se caracterize como um ser fantasioso, como gigantes, bruxos e magos. Esse antagonista, gente, é uma palavra, que a gente usa para os vilões. É como se fossem os vilões. Então, sempre aí, a palavra mais casual que a gente usa é vilão. Sempre tem aí nos contos maravilhosos uma pessoa que vai ali sempre se opor, aos desejos da pessoa, do personagem principal ali desse conto, Então, gente, aí vocês vão ler, Tem um conto, é um conto maravilhoso. Ele está na página 120, Começa na página 120, vai até a página 121 do livro de português de vocês. No livro, tá apenas a leitura do texto, as atividades estão aqui na folha. Então, você vai fazer a leitura desse texto, é o texto, A Princesa e a Ervilha. É um conto maravilhoso, muito legal. Uma história bem legal. E aí vocês vão fazer a leitura dele para responder as questões. Número 1. O gênero dessa história é propaganda, poema, conto maravilhoso ou receita? Você vai marcar a resposta correta. Número 2. Quais são os personagens que participam da história? Você vai, de acordo com a sua leitura, você vai pensar quais são os personagens que fazem parte dessa história. Quem são as pessoas que fazem parte dessa história? Pessoas ou, outro tipo de personagem que seja, ou animais ou objetos, não sei. Mas quais são os personagens? Número 3. Leia a definição de parágrafo. Então, vamos lá. O parágrafo é identificado no texto pelo seu início afastado da margem do papel, o que facilita tanto ao escritor como ao leitor percebê-lo de forma isolada para que entenda as ideias principais do texto e, posteriormente, compreenda o texto num todo. Gente, o que é parágrafo, então? Quando a gente está lendo um texto, olha aí no texto A Princesa e a Ervilha, Vocês devem estar com o livro na mão aí. Quando começa, a primeira frase do texto, era uma vez um príncipe. Antes de começar a palavra era, tem um espaço, não tem? Um espaço vazio antes da palavra era. Então, isso daí é um parágrafo. Esse espacinho que fica antes do começo, Antes do início ali da frase. Esse espacinho se chama parágrafo. E os parágrafos, eles são escritos da seguinte forma. Quando a gente inicia uma ideia, a gente faz um parágrafo, a gente inicia um parágrafo. Quando aquela ideia que a gente queria passar está terminando, a gente encerra o parágrafo e começa outro parágrafo. Por exemplo, eu vou ler o primeiro parágrafo do texto. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter a sua princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Por isso, viajou pelo mundo todo à procura de uma assim. Mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Encerrou um parágrafo, gente? Então, nesse primeiro parágrafo, o assunto foi o quê? Explicando o que o príncipe queria, que ele queria casar com uma princesa, que ele já havia procurado, em vários lugares e nunca tinha conseguido encontrar. Mudou o parágrafo, quer dizer, vai mudar um pouquinho o assunto, Então,
Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios chispavam, trovões roncavam e chovia a cântaros. Então, gente, vocês perceberam aí que mudou o assunto. Continua sendo a mesma história, porém mudou um pouquinho o assunto, né? Estava falando antes do príncipe, dos desejos dele, né? De se casar com uma princesa real. E logo abaixo já começou a falar sobre uma noite que no reino dele havia caído uma tempestade. Então foi feito o quê? Um novo parágrafo. O parágrafo serve então para dividir o texto em assuntos, né? Assim para a gente ficar mais fácil da gente ler, da gente entender o texto. Então, gente, tendo essa explicação, você vai contar aí no texto quantos parágrafos tem. Fica fácil de contar, né? Porque como a gente diz, tem aí nesse espacinho no começo, né? Então é fácil de ver o que é um parágrafo, né, novo. Número 4. Qual era o desejo do príncipe? Número 5. Por que o príncipe voltou para casa triste e abatido? Número 6. O que levou a princesa a bater na porta da cidade? Número 7. A moça garantiu que era uma princesa de verdade. Por que a rainha duvidou disso? Todas as respostas tem no texto, tá, gente? Número 8. O que a rainha colocou embaixo dos colchões para saber se a moça era uma princesa de verdade? Número 9. Agora é uma questão que você vai falar, né, da sua opinião. Que qualidades você imagina que uma princesa de verdade deve ter, além da pele sensível? Número 10, você vai retirar do texto, você vai ler o texto e vai tirar desse texto essas coisas que eu estou pedindo aqui. 2 substantivos comuns, 2 palavras monossílabas, 2 palavras dissílabas, 2 palavras trissílabas e 2 palavras polissílabas. E a número 11, você vai fazer no seu caderno uma ilustração desse conto. Uma ilustração bem bonita sobre essa história, né? Alguma coisa que você tenha te chamado a atenção nessa história. Você vai fazer um desenho para mim. Você vai fazer esse desenho e não esquece de enviar a foto pra gente ver, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade de língua portuguesa de hoje, as duas, né? A primeira e agora a segunda.